Vamos conversar agora com a doutora Anne Teive Auras, ela que é defensora, trabalha na Defensoria Pública de Santa Catarina, que integra a rede de proteção a mulheres vítimas de violência doméstica. Até porque é um fato, né? O feminicídio virou uma epidemia nacional. A explosão de casos de violência doméstica revela que o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Bah, que dado extremamente preocupante, hein, doutora Anne? Bom dia. Bom dia, Cleiton. Obrigada pelo convite. Opa, nós que agradecemos a sua participação. É um dado que realmente deixa a gente muito preocupado, né? Principalmente de 5 anos para cá, o crime de feminicídio no país ele teve um crescimento muito assustador, né? Sim. Esse é um dado que tem nos preocupado bastante, né? Até aqui em Santa Catarina mesmo, né? Os dados que foram divulgados recentemente pela Secretaria de Segurança Pública mostra que só nesse ano de 2019 já houve um aumento, né, do número de feminicídios bem substancial com relação ao mesmo período do ano passado. Então, é uma realidade que a gente tem que acompanhar com muita preocupação, analisar as causas, né, desses crimes, o que está envolvendo esses crimes, como é que eles estão acontecendo. Chama muita atenção porque são crimes que, em sua grande maioria, acontecem no âmbito da violência doméstica e familiar, ou seja, são conhecidos, né, são os maridos, namorados, ex-companheiros, filhos, enfim, que praticam esse tipo de crime. Então é algo que a gente tem que estar muito atento, né, também aqui em Santa Catarina. Bom, pelo que eu acompanho de relato, né, lendo todo dia quase um caso de feminicídio, 98% das matérias que eu leio aqui, o resumo da ópera é sempre o mesmo, né? O resumo da obra é sempre o mesmo, né? Não aceitou o fim do relacionamento. Exatamente. A gente tem, inclusive, dados do Ministério Público de São Paulo, de uma pesquisa bem completa sobre feminicídios no Brasil, que mostra que mais de 95% dos feminicídios, desses assassinatos, né, da mulher, pelo fato de ser mulher, são praticados pelo marido, companheiro, namorado ou ex, né? Então, tem uma característica bem comum, né, esse tipo de crime. Ele está envolvido naquele âmbito da violência doméstica e familiar, num ciclo de violência que a mulher não consegue romper, né? Aquele relacionamento que começa a ter crises, começa a ter tensões, essas tensões vão aumentando, né? Explode um episódio de violência, né? Pode ser decorrente de um término do relacionamento ou não. Muitas vezes há uma reconciliação, até porque o próprio agressor pede desculpas, se justifica, se explica, enfim, declara, né, que ama aquela mulher, enfim, ela acaba muitas vezes acreditando, né? Volta a ter uma fase tranquila de um relacionamento até que as tensões e essas crises começam a aumentar novamente. E esses episódios de violência tendem a ser cada vez mais graves, cada vez mais violentos se esse ciclo não é rompido, né? Então, muitas vezes ele vai terminar aí com um feminicídio, né? Infelizmente, ou uma tentativa de feminicídio. Bom, existem casos e casos, né? Agora, normalmente o camarada que mata a companheira, ele já tem provavelmente um histórico, ou por agressão verbal, ou até mesmo agressão física, né, doutora? Exatamente, justamente por isso que a gente fala desse ciclo. Normalmente não começa com, né, já uma agressão tão grave quanto um feminicídio. Normalmente já teve alguns sintomas ali, né, algum tipo de ameaça. Já deu um aviso, né? Isso, violências psicológicas, violência moral, muitas vezes violência sexual mesmo, patrimonial, né? O homem que não deixa que a mulher lide com os seus bens, com os seus documentos, com o seu patrimônio. Muitas vezes já há sinais, né, sintomas de que aquela violência está se agravando, né? E por isso que a gente tem que falar desse assunto, porque às vezes a mulher que está envolvida nesse ciclo, ela sequer percebe que aquilo é violência, né? Que aquela situação, aquela relação é violenta, é abusiva, né? Então é bem importante, né, que a gente fale, que a gente aborde, dê visibilidade para isso, porque é um ciclo de violência que ele vai aumentando. Ele pode começar de uma forma mais, uma violência mais sutil, uma humilhação, um xingamento, uma ameaça, ele tende a aumentar, né, se não é feito aí um movimento de resistência, uma ruptura desse ciclo. Bom, a mulher fica com um certo receio até de comentar com a amiga, né, que foi agredida, algo nesse sentido. Ela fica refém até para não expor a família em alguns casos, né, doutora?
Olha, isso é muito comum. Assim, a gente teve dados agora divulgados pelo Ministério da Justiça esse ano de 2019, que mostra que mais da metade, 52% das mulheres que relataram ter sido vítimas de algum tipo de violência no último ano, não tomaram nenhuma providência, quer dizer, não procuraram nem a família, nem amigos, nem órgãos públicos, não fizeram nada, permaneceram em silêncio, caladas, né? Isso nos preocupa muito, né? Porque essa violência tende a aumentar. E existem muitos motivos pelos quais uma mulher não faz uma denúncia, não divulga, né? não publiciza essa situação, né? Ela pode ter medo do agressor, ela pode ter vergonha, ela pode querer manter, claro, o ambiente familiar dela, muitas vezes tem filhos, enfim. Às vezes ela depende financeiramente do agressor, ela acha que pode perder os seus direitos sobre a casa, sobre o patrimônio ou até sobre a guarda dos filhos, né? E às vezes ela realmente não se enxerga como em situação de violência, ela não percebe aquela situação como uma situação violenta. É uma situação bem complexa, bem complicada mesmo. Santa Catarina, só esse ano até agora, teve 25 feminicídios. E olha que estamos na metade do ano, né? Exatamente. Esses dados aqui de Santa Catarina têm nos assustado bastante, né? Porque é um aumento substancial com relação ao mesmo período do ano passado, né? É importante que se esteja dando bastante visibilidade a isso, né? Porque mulheres que podem estar nesse tipo de relação, podem estar sendo vítimas de violências verbais, morais, patrimoniais, psicológicas, enfim, podem perceber que isso pode levar a uma violência mais grave, uma violência física, né? E é importante que elas saibam a quem recorrer para romper esse ciclo de violência. Então, é muito importante que com esses dados que a gente divulgue, né, quais que são os órgãos que ela pode procurar, quem que está preparado para acolhê-la, para fazer esse acolhimento de forma humanizada, que não vai revitimizar, que não vai julgar, que não vai culpabilizar essa mulher, né? Então, por isso que a gente está também trabalhando nesse sentido de divulgar, né, quais são os órgãos a qual a mulher pode recorrer para sair dessa relação violenta e evitar, né, esse tipo de fato tão lamentável como o feminicídio. Bom, eu tenho uma pergunta aqui e não é coincidência não, quer dizer, não é porque eu li não, viu, Carlos de Palhoça, mas eu quero te dizer, Carlos de Palhoça, que essa seria a minha próxima pergunta, que, diga, é muita coincidência assim nesse caso. Pergunta para a doutora se na maioria desses crimes são feitas por armas de fogo e se com o novo decreto do governo facilitando o uso destas armas em casa pode aumentar o número de homicídios e feminicídios de mulheres. A senhora acredita que isso vai aumentar ou pode ajudar até na defesa da mulher? Qual a sua opinião, doutora? Olha, agradeço a pergunta aí do Carlos, também de Palhoça. A princípio, né, nós ainda não temos números, dados, assim, estatísticas para a gente fazer uma análise a respeito do impacto desse decreto, né? Ainda a gente não tem como antecipar qual que seria. A nossa percepção, enquanto Defensoria Pública, mas a hipótese, né, que a gente trabalha, é que tenderia a aumentar, né, os níveis de feminicídio, a letalidade, né, porque como a gente verifica que são crimes que acontecem predominantemente dentro de casa ou dentro, né, de uma relação doméstica, uma relação íntima de afeto, o fato de haver uma arma disponível dentro de casa, sob a nossa percepção, tende a aumentar o risco de que violências psicológicas, morais, discussões cotidianas possam acabar resvalando numa tentativa de feminicídio ou num feminicídio por haver essa arma tão fácil, tão disponível dentro de casa, né? Então, mesmo discussões às vezes banais, que não iriam, né, dar início a nenhum tipo de violência mais grave, poderia, né, haver esse agravamento, essa escalada da violência de uma forma mais intensa. Com relação à possibilidade de servir como uma defesa da mulher, né, existe essa perspectiva, né, mas a gente imagina que não vai ser tão comum isso acontecer, até porque normalmente uma pessoa que vai atrás de uma arma, que passa por um procedimento para adquirir uma arma, ela está pensando em se defender de uma agressão externa, de um desconhecido, né, de um roubo, um furto, enfim, uma pessoa desconhecida que vai invadir a sua casa, e não para se defender, muitas vezes, do marido, do namorado, do companheiro, do filho, de uma pessoa com a qual ela tem uma relação de afeto, né? A gente vê que a violência familiar, doméstica e familiar contra a mulher, ela é muito complexa porque envolve também afeto, envolve carinho, envolve respeito, muitas vezes por parte da mulher, porque é o pai dos filhos, às vezes é uma pessoa, né, que em outros aspectos da vida é uma pessoa boa, que não tem nenhum tipo de problema. Então, não são todos os casos em que a mulher realmente vai pensar em se armar
para defender muitas vezes o seu companheiro. Mas é algo que a gente tem que aguardar para ver, né, os impactos desse decreto. Doutora Anne Teve Auras, muito obrigado pela participação e bom trabalho para toda a sua equipe aí na Defensoria Pública do nosso estado. Muito obrigada, agradeço o convite, bom trabalho para vocês todos aí. Tá certo, obrigado pelo carinho.